Você já viu isso aí acontecer, já viu mais de uma vez, bem mais de uma vez. O sujeito começa pedindo liberdade de expressão, aí do nada o papo vai dar no quê? Nazismo. O papo vai dar em nazismo. E não, eu não tô falando do monarca, pelo menos não dessa vez. A gente não precisa ficar recorrendo ao monarca o tempo todo também, porque, tem outros exemplos, muitos. E aí eu inevitavelmente fico preso na pergunta: como é que a demanda por uma coisa legítima e digna, que é a liberdade de expressão, vai dar num troço que é ilegítimo e pra lá de indigno, que é nazismo? Como é que uma coisa tão pura como o desejo de expressar livremente ideias e pensamentos vai chegar justamente nas piores ideias e nos piores pensamentos que a humanidade já teve? O misterioso vínculo entre liberdade de expressão é o tema da TV Cringe de hoje. É o segundo que eu quebro. No capitalismo tardio, até o disfarce tem a obsolescência programada, rapaz. Tá uma merda! Como você sabe, os Estados Unidos estão de novo naquela festa do papel picado lá, que eles chamam de eleição. Eleição, o evento que define democracia. Eleição, um direito que a sociedade lutou para conquistar. Eleição, essa coisa que os Estados Unidos talvez não voltem a fazer. E de onde eu tirei essa ideia maluca? Estados Unidos sem eleição a partir de 2024. Não tirei de lugar nenhum, a ideia não é minha. É do Donald Trump. E para entender direitinho o que tá rolando por lá, vamos com a ABC7. Esse cara é o Mark Brown. Âncora excelente, viu? Could this be America's last election if Donald Trump wins? Listen to Será que pode ser a última eleição se o Donald Trump what ganhar? the former president told a Christian group at the Turning Point USA Believers Summit in West Palm Beach. Foi o que o próprio candidato disse lá numa convenção de cristãos. The former president telling the crowd that if they re-elect him to the White House, they won't have to worry about voting ever again. E aí ele disse para a plateia que se votar no Donald Trump agora e que se ele ganhar, você não precisa mais se preocupar. Não precisa votar de novo. And again, Christians, get out and vote just this time. Cristãos, vão lá e votem só dessa vez, pede o Trump. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? Vocês não vão mais precisar votar. Só mais 4 anos. E quer saber? It'll be fixed, it'll be fine. Tudo vai ser resolvido e vai ficar bem. Won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. Olha lá, e aí ele completa dizendo que você não vai mais precisar votar, meu lindo cristão, eu te amo, cristão. Esse homem, ele ama muito, viu? Já falou que ama também os latinos, depois falou que odeia também os shithole countries, que vem a ser país latino. Mas tudo bem, vai. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. Aqui ficou mais claro, ó. Vá lá e vote. Você não vai precisar votar. A gente vai consertar isso e você não vai precisar mais votar. He said it 3 times. Now, the Harris for President campaign releasing this statement after the former president's speech tonight, saying, quote, Ah, maravilha. Aí o nosso Mark Brown ali, ó, pontua que o Trump não disse só uma vez, não, disse 3 vezes que o pessoal não precisa mais votar nos Estados Unidos a partir daqui. E aí ele vai repercutir a resposta da Kamala Harris, né, a concorrente do Trump. Vamos ver. America can do better than the bitter, bizarre and backward-looking delusions of criminal Donald Trump. Pegou pesado, ó. Os Estados Unidos podem fazer melhor do que ficar aí com essa amargura, essa bizarrice e essa ilusão que olha para trás do criminoso Donald Trump. Tradução livre, muito livre aqui. Vice President Kamala Harris offers a vision for America's future focused on freedom, opportunity and security. Aí termina lá o comitê da Kamala Harris dizendo que ela tem aquelas qualidades ali, tá focada no futuro, etc e tal. Aí já não interessa também que é a campanha dela, né, pô? Não interessa, não tô nem aí pra campanha da Kamala Harris, não. O que me assusta é aquela mensagem ali, os Estados Unidos não vai precisar mais votar.
E não é assustador só pra mim, não. Todo mundo lá ficou meio chocado, rapaz. Cobraram o Donald Trump no que ele disse, né? Quem teve a primeira chance de questionar o Trump sobre aquela frase ali foi um entrevistador conhecido por lá chamado Ingraham. Aí o Ingraham chega no ex-presidente meio incrédulo, né? Ô, o senhor disse aquilo mesmo, hein? Falou mesmo? Vai bancar? Aí adivinha, né? O Trump falou que não. Vocês que entenderam errado. E nesse ponto, vamos ler. Bora pro The Guardian. Ingraham destacou que muitos democratas interpretaram os comentários de Trump no fim de semana como se ele estivesse sugerindo que nunca mais haveria outra eleição. Trump respondeu que não tinha ouvido isso e continua falando sobre como muitos cristãos tendem a não votar. Aí diz o Trump, os cristãos não votam bem, eles votam em percentagens muito pequenas. Por quê? Eu não sei. Talvez estejam decepcionados com o que está acontecendo, continuou Trump, e ainda disse, eu digo, vocês não votam. Eu estou dizendo, saia, você deve votar. A galera dessa linha aí sempre mete uma dessas, né? Não, você que entendeu errado. Não era uma barbaridade tão bárbara assim a que eu disse. Só que isso não muda os fatos. Tem um candidato concorrendo à presidência dos Estados Unidos dizendo sim e 3 vezes que os Estados Unidos podem não ter mais eleição. E mais... Esse é o cara do Capitólio. Lembra? Você não esqueceu, né? Ele não aceitou o resultado da eleição anterior, que ele perdeu, aí depois incitou os apoiadores dele, que foram lá vandalizar Washington. Então o histórico desse cara aí recomenda levar mais a sério o que ele disse do que aquilo que ele desdisse depois. E se você for por esse caminho aí, se você conseguir aceitar que ele sugeriu mesmo que essa eleição pode ser a última nos Estados Unidos... Aí tem uma comparação histórica, rapaz, que se torna inevitável. E como essa comparação inevitável envolve de todas as pessoas os nazistas, eu vou ter, não tem jeito, que acrescentar aqui uma pergunta, ainda que ela avacalhe todo o meu roteiro e minha linha de raciocínio. A pergunta é, você conhece a lei de Godwin? Mike Godwin, esse tio aí, ó, logo no início da internet, ele percebeu que à medida que uma discussão online se alonga, a probabilidade de alguém fazer uma comparação envolvendo Hitler ou nazistas vai se aproximando dos 100%. E o Godwin nunca disse que o primeiro a mencionar os nazistas é o perdedor da discussão. Ele nunca disse isso, mas é assim que a galera interpreta. E acrescentando mais uma curiosidade aí, ó, o Godwin não é muito fã do Bolsonaro e liberou a gente para comparar ele com os nazistas. Mas enfim, e o Trump, eu tô prestes a comparar o comportamento dele nesse episódio agora com o comportamento dos nazistas. Aí o que vai acontecer? Vão dizer que eu perdi a discussão, o que não vai ser a primeira vez. Vão dizer que eu perdi a discussão e fui um desserviço para mim mesmo e para a esquerda global. Tá, tudo bem. Porque nada disso vai me fazer esquecer que Hitler não deu o golpe. Ele foi eleito, pô. E na comunicação dele tinha esse cara chamado Paul. Paul Joseph Goebbels. Esse cara aí foi um gênio do ofício, tá? Um mestre da comunicação, entendia da coisa. Tinha seus conhecimentos, tinha suas habilidades. E o que ele fez com seus conhecimentos e habilidades? Colocou tudo a favor dos piores horrores que a humanidade já conseguiu conceber. E por que eu tô falando do Goebbels? Porque quando o grupo político desse cara chega ao poder, graças à liberdade de expressão que reinava na Alemanha de então, é o Goebbels que diz, opa, agora chega, já deu de liberdade de expressão. Não é porque eles cometeram o erro de nos dar liberdade que a gente vai fazer a mesma cagada. Não, inteligência. Por extensão, Goebbels também estava informando que ninguém precisaria mais votar. E nesse ponto a nossa videocolagem agrega mais um elemento, o TikTok do antídoto. E é o nosso antídoto que traz para a atualidade essa fala do Goebbels. Deve ser a bilionésima vez que eu faço referência a esse conteúdinho aqui e talvez vá acontecer de novo, porque é muito importante. Quer entender por que a gente não pode dar liberdade de expressão para os nazistas? Porque é assim que eles tomam o poder e tiram o direito de liberdade de expressão e o direito à vida da gente que combate o nazismo. Eles mesmos falavam isso. Dá uma ouvida nesse trecho de um discurso do Goebbels, o braço direito do Hitler. Denn wären sie schlauer gewesen als wir, hätten sie vermutlich Verstand genug gehabt, uns daran zu verhindern. Pega essa pedrada. Se eles fossem mais espertos que nós, provavelmente teriam o juízo suficiente para nos deter. Me faz lembrar do slogan do Olavo de Carvalho. Ninguém nos dete.
E para além disso, a plateia ri, rapaz. Denn Sie hatten ja die Macht. Wenn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Freiheit der Meinung zugebilligt. Ja, ihr uns, das ist doch kein Beweis, dass wir das euch auch tun sollen. Aê, e o nazista se deleita, né? Olha, vocês nos deram liberdade, não esperem isso de volta. Eure Dummheit war doch nicht auf uns anstecken zu können. Dass ihr das uns gegeben habt, das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm ihr seid. Então até o nazista concorda que dar liberdade de expressão para o nazista é burrice. Quem somos nós para discordar? Legal esse resgate histórico, né? Ó, todos os recortes da nossa videocolagem estão linkados na descrição ali no YouTube. Então você pode recomendar isso aí pra galera passar pra frente. Pô, o formato é propício pra isso, hein? Informa, conscientiza. Ajuda as pessoas a entenderem um pouco do perigo desse nosso momento histórico, né, cara? E ó, ninguém precisa vir da esquerda radical ou militante pra aceitar a dureza dessa realidade presente. Longe disso. Bora pra Fundação FHC. Olha lá, ó. Certa vez, a Fundação FHC recebeu esse cara aí, ó, o Steven Levitsky, para falar sobre esse assunto. Esse cara aí tá longe de ser, assim, propriamente um comunista ou coisa do tipo, é muito crítico da Venezuela, tem falas super condescendentes com aquilo que muitos de vocês e nós aqui chamariam ou chamaríamos de imperialismo. É esse cara, pô. E ele é famoso por esse livro aí, ó, Como as Democracias Morrem. Nesse livro, ele avisa: cuidado com promessa de político autoritário. É, cuidado. E eu explico. Funciona mais ou menos assim. Se o candidato prometeu uma ponte, desconfie. Se o candidato prometeu um hospital, duvide. Mas se ele prometer, mesmo que nas entrelinhas, uma ditadura, confie. É, confie. Porque é um sinal de que ele quer mesmo entregar o que ele está prometendo. E aí esse Levitsky, ele tem um teste lá com 4 características, 4 sinais que identificam candidatos que são perigosos para o ambiente democrático. E esse teste, ele inclui 4 tipos de comportamento de candidatos que devem, assim, nos deixar nervosos, colocar sinais de alerta, dizendo essas 4 coisas. Essas 4 são as principais. Uma seria a rejeição da democracia, né? Então, não tendo regras democráticas, aí é uma coisa bem óbvia. A segunda coisa seria esse estímulo à violência, não tolerância da violência. Depois, a legitimação dos seus oponentes, isso não ocorre. E o quarto seria essa vontade de acabar com as civilidades dos seus oponentes. Então, quando um candidato ele se comporta com um desses 4 pontos, nós não devemos elegê-lo. Agora, é claro que não existe ali um mecanismo ali à prova de tudo, né? Para identificar esses candidatos, mas na nossa pesquisa nós descobrimos que todos esses autocratas eleitos, eles passam nessa prova, né? Eles exibem sinais de autoritarismo, eles revelam seu autoritarismo antes de serem eleitos. Tem alguns que falam umas coisas que dá medo, e aí eles podem até se comportar ali de uma forma que dá medo, mas a maioria realmente faz o que diz que vai fazer. No próximo segmento, a gente continua investigando essa esquisita ligação entre a tal da liberdade de expressão e o nazismo. Tem outras histórias que começam numa coisa só para desembocar na outra. Um outro exemplo atual tá na Inglaterra. Bora pra lá, mas só depois daquele intervalo da interação. Quanto mais eu pesquiso, mais aparecem histórias que começam centradas na liberdade de expressão e terminam, sabe onde? Em nazismo. E eu não estou falando do monarca. São vários exemplos aí. Por que essa ligação esquisita, hein? De liberdade de expressão e nazismo. Daqui a pouquinho vai chegar um áudio para mim. Enquanto isso, quero ler um comentário aqui. Por que o Álvaro chama React de videocolagem? É para parecer que tem um trabalho manual envolvido? Pô, William, assim, o React é um dos elementos da colagem? Porque trabalho manual envolvido tem. Muito. Muito. Mesmo. A vida é dura.
Não sei se você já está informado, mas na Inglaterra está rolando uma onda de protestos super violentos da extrema-direita contra a imigração. Seu latino fudido. Não te querem por lá. E não é brincadeira, não. É em mais de uma cidade, tem comerciante tendo que fechar as portas, montar barricada, clima de guerra. E olha, no Reino Unido, lojas e escritórios de imigração fecharam as portas e construíram barreiras em meio à onda de protestos da extrema-direita por lá. Lojistas e moradores no norte de Londres temem que os atos violentos causem destruição nas ruas e nesses estabelecimentos. O governo britânico anunciou mais de 6 mil policiais para conter os manifestantes. Parece perigosa uma coisa dessas, né? Sabe por que parece perigoso? Porque é. E todos os riscos estão se confirmando. Uma onda de violência contra imigrantes tomou conta do Reino Unido. Um homem de 50 anos ficou gravemente ferido em Belfast, na Irlanda do Norte, após ser atacado por vários agressores. A polícia relatou que oficiais foram abordados com bombas de gasolina e tijolos. De acordo com as agências de notícias, a onda de violência tem sido impulsionada por desinformação nas redes sociais, que atribuíram um ataque a facadas em uma escola infantil a um ativista muçulmano, embora a polícia tenha esclarecido que o agressor nasceu no país de Gales. E aqui a gente chega de novo, né, na liberdade de expressão. Você ouviu ali que a quebradeira começou quando atribuíram um ato de violência a um imigrante, o que não era verdade. Fake news. É mais um caso para demonstrar que não existe desinformação inofensiva. O que começa com notícia falsa na internet, termina em quebra-pau na rua. Quebra-pau sério. Teve gente machucada, teve coisa pegando fogo, teve vidraça quebrada. E isso conservador nenhum deveria aceitar. Aí a gente olha para essas consequências da desinformação e fica se perguntando, né? Será que o cara que começou tudo isso com uma mentira no Twitter, será que esse cara não deveria ser punido? Para mim parece óbvio, para você também, mas olha aí o dono do Twitter, ó. O cara tá passando para frente justamente o tipo de fake news que faz a Inglaterra pegar fogo, pô. E ainda tá reclamando, porque a lei tá indo atrás de quem incentivou os atos de terrorismo, né? Que estão rolando por lá. Nesse post aí ele tá comparando as penas de quem incentivou os ataques com desinformação à pena de um supostíssimo estuprador ali, que para variar não é branco, né? Então o dono da rede social tá dizendo que a rede social pode sim ser usada para desestabilizar a Inglaterra inteira. Beleza, eu só fico aqui imaginando o que ele deve pensar é do seu país, né? Que ao invés de um passado imperial, tem um passado colonial. Mas enfim, o argumento dele é o da liberdade de expressão. E ele não deixa dúvidas. A liberdade de expressão que ele quer é para ser usada desse jeito aí mesmo, com mentira, com conspiração, com ideologias das mais tortas. Tanto que, quando as autoridades inglesas puxaram a orelha dele e disseram que é culpa do Elon Musk, a baderna que tá rolando por lá, ele deu de ombros e disse que a Inglaterra tem mais é que cair numa guerra civil mesmo. Elon Musk diz que uma guerra civil no Reino Unido é inevitável, mas ele também é parte do problema. Essa aí é da CNN de Portugal. CNN Portugal. Os meios de comunicação social têm desempenhado um papel importante no fomento dos motins anti-imigração que estão tomando conta das cidades do Reino Unido. E o líder da agitação é o Elon Musk. Não está de fora. O diretor executivo da Tesla e proprietário do Twitter publicou na plataforma no domingo que a guerra civil é inevitável, em resposta a uma publicação que atribuía as manifestações violentas aos efeitos da migração em massa e das fronteiras abertas. Na segunda-feira, um porta-voz do primeiro-ministro britânico abordou o comentário de Musk, dizendo aos jornalistas que não há justificativa para isso. A decisão de Musk de amplificar a retórica anti-imigração realça o papel que as informações falsas divulgadas online estão desempenhando no fomento da violência no mundo real, uma questão que preocupa cada vez mais o governo do Reino Unido, que prometeu na terça-feira levar à justiça os responsáveis pelos motins, bem como seus apoiadores online. E você pode ter certeza que esses protestos anti-imigração que estão rolando na Inglaterra agora também tem tudo a ver com o nazismo. A TV cringe é fora da lei e no próximo segmento ela volta a desafiar a lei de Godwin. Chega de fingir que esses caras não existem. Vamos mostrar aqui quem é que tá por trás da batalha pela liberdade de expressão. Quem é essa gente?
Quais são as suas intenções no próximo segmento? Aê, chegou o áudio que algum de vocês mandou. Com frequência, esse é o momento mais inteligente do programa. Não existe poder no vácuo, nem vácuo no poder, né? Se você, por exemplo, deixa alguém que tem uma ideologia totalitária livre para fazer o que bem entende, ele vai propagar essa teoria até onde der, até colocar um limite. Por isso que o limite da tua liberdade acaba quando vem a de outro. Por isso que nazismo e essas coisas não podem ser propagadas livremente. Nenhum direito é absoluto, ainda mais a liberdade. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Isso que está acontecendo na Inglaterra agora já aconteceu igualzinho na Alemanha em 1990. Rolaram umas manifestações violentíssimas contra trabalhadores imigrantes e aí um estudioso se debruçou sobre essas manifestações e fez um estudo, rapaz, muito importante. É um estudo para o qual eu, em particular, continuo voltando o tempo inteiro. A primeira vez que eu abordei esse negócio foi nesse vídeo aqui, já faz 6 anos, polarização política. Mas algumas coisas não mudaram, né? Apesar do vídeo já estar meio velho. Aliás, algumas coisas não mudaram e outras se repetiram. Mas vamos lá porque dá para aprender muito com essa história aí. Alemanha, 1990. Vamos entender o que aconteceu para depois compreender as características pontuais do estudo. Primeira história. Essas imagens são do dia 9 de novembro de 1989. O muro que está sendo destruído separava a Alemanha em 2 países distintos, com modelos econômicos muito diferentes. Quando esse muro caiu e o país foi reintegrado, ainda sobraram muitos problemas para resolver. Depois desse momento tão entusiasmado, veio uma crise econômica inevitável, porque seria impossível integrar 2 economias tão diferentes sem um período de instabilidade. E um dos maiores problemas da Alemanha reintegrada era o desemprego. Não demorou muito para que os alemães saíssem às ruas em manifestações. Isso era previsível. A surpresa foi o rumo que essas manifestações tomaram. Inicialmente, os manifestantes gritavam: "Queremos mais empregos", mas eventualmente eles passaram a gritar: "Emprego alemão para trabalhador alemão", e os locais escolhidos para as manifestações também foram mudando. Antes, elas aconteciam em praças. Depois, as manifestações foram convocadas diante de obras que empregavam imigrantes negros. Os manifestantes acabaram realizando protestos até diante dos alojamentos dos imigrantes. É claro que houve episódios de violência. A imprensa alemã não criticou a postura dos manifestantes e encarou tudo com muita naturalidade. No fim, as lideranças do movimento acabaram exibindo seu verdadeiro repertório ideológico. Acredite se quiser, essa foto é do começo dos anos 90. Quando a inspiração neonazista desse movimento ficou clara, ele perdeu apoio, porque a sociedade alemã ainda guardava os traumas das monstruosidades que esse tipo de obsessão ideológica é capaz de fazer. Uma contra-manifestação surgiu para dizer não ao racismo, não ao terror. E o que essa história tem a ver com a polarização política dos nossos dias? Esse cara tem a resposta. Ruud Koopmans é o nome do cara. Quando ele observou essas manifestações que começaram em Hoyerswerda, a internet ainda não tinha entrado no jogo. A tecnologia até existia, mas era incipiente, não era um fator para mobilização social, entende? Ainda assim, o que ele descobriu naquela ocasião continua valendo. E
às vezes é subestimado. Muita coisa diferente aconteceu como consequência da queda do Muro de Berlim. A integração do país teve repercussões culturais, artísticas, sociais e econômicas. E com tanta coisa acontecendo, toda a atenção da imprensa alemã foi direcionada justamente para aquela manifestação que tinha traços claros de xenofobia. Rudy Koopmans estuda a interseção entre política e comunicação. Ele precisava entender por que esse protesto ganhou tanta visibilidade, e o esforço dele para entender isso acabou revelando como funciona a polarização política. A grande sacada de Koopmans foi perceber que tudo aquilo que polariza uma sociedade sempre tem uma legitimidade questionável. Legitimidade, nesse caso aí, é um conceito bem delimitado dentro do estudo. Não é aquilo que a gente acha que é legítimo ou ilegítimo. A partir daqui vai ficar um pouquinho mais complicado, mas se concentra que vale a pena, você vai sair mais esperto dessa. A teoria de Koopmans para polarização política envolve 3 conceitos distintos: legitimidade, ressonância e visibilidade. Para entender como a polarização acontece, a gente precisa entender esses 3 conceitos. Legitimidade é a capacidade que uma mensagem tem de gerar consenso. Dentro desse sistema teórico, uma mensagem legítima não é necessariamente uma mensagem correta. Uma mensagem legítima é uma mensagem com a qual muita gente concorda. Se eu digo, por exemplo, que o filme de estreia de Star Wars é um marco da cultura pop, isso é altamente legítimo, porque muita gente concorda comigo. Agora, se eu digo que A Ameaça Fantasma é a maior obra de ficção científica de todos os tempos, isso é altamente ilegítimo, porque muita gente discorda dessa ideia. Esse é o significado de legitimidade dentro desse aparato teórico. Legitimidade aqui é a medida do consenso gerado por uma mensagem. O segundo conceito de Koopmans é a ressonância, que ele define como a capacidade que uma mensagem tem de gerar discussão a respeito de si mesma. Esse é mais fácil de entender. Se um assunto é discutido, por exemplo, no almoço de domingo da família, então esse assunto tem ressonância. Koopmans entendeu que a ressonância está relacionada com a legitimidade. Funciona assim. Nesse gráfico, a linha horizontal mede a legitimidade, que a gente vai marcar com um L, e a linha vertical mede a ressonância, que a gente vai marcar com um R. Nesse gráfico, é possível entender a progressão daquele protesto que pedia mais empregos na Alemanha. Num primeiro momento, os manifestantes pediam mais empregos. Essa mensagem vai aqui. Ela tem legitimidade alta porque ninguém discorda que uma sociedade melhor é uma sociedade em que todo mundo pode trabalhar. Só que, como essa mensagem é consensual, como todo mundo concorda com isso, então não tem margem para debater nada a respeito dessa mensagem. E se não dá para debater, não tem ressonância, como indica a curva. Num segundo momento, os manifestantes pedem emprego alemão para trabalhador alemão. Essa frase tem menos legitimidade que a anterior, porque nem todo mundo concorda com ela. E é justamente porque nem todo mundo concorda que existe margem para discussão e para ressonância. No fim, os manifestantes mostram que são neonazistas. Aqui é o pior momento da legitimidade do protesto, porque na sociedade alemã do início da década de 90, quase todo mundo discordava desse gesto. E se quase todo mundo discorda, também não tem margem para debater. E assim, a ressonância cai e o protesto some. O que esse modelo mostra é que a manifestação gerou mais ressonância justamente no seu momento mais polarizador, aquele que pedia emprego alemão para trabalhador alemão. Isso é importante porque, segundo esse estudo, a ressonância gera visibilidade. E visibilidade aqui significa a extensão da cobertura dos meios de comunicação de massa. Ou seja, se um assunto ganha cobertura em rádio, TV e jornal, ele tem visibilidade. As redações jornalísticas tendem a colocar em pauta os assuntos que geram ressonância, que são discutidos no ambiente privado. E quando você olha para esse gráfico e entende que a ressonância é um fenômeno das mensagens polarizadoras, aí você percebe. A polêmica sempre tem vantagem na competição por espaço na mídia.
Desde que o Coplans se saiu com esses 3 conceitos e mostrou como é que eles se relacionam, muita coisa mudou na comunicação. Só que as redes sociais, elas não tornaram essa dinâmica aí obsoleta. Longe disso, elas amplificaram essa dinâmica. E se a gente conhece essa dinâmica e reconhece que uma simples mentira contada no Twitter pode materializar um caos social num país inteiro, então a gente tem que pensar 2 vezes antes de conceder liberdade de expressão para que coisas hediondas sejam expressadas. Numa das minhas séries preferidas, The Boys, tem essa personagem aí. Ela é uma nazista que é pega no pulo, né? Chama Stormfront. Ela é uma super-heroína lá, que lá pelas tantas é exposta para a sociedade como nazista. Descobrem ela. E aí, quando ela é descoberta, ela diz mais ou menos assim: as pessoas só não gostam da palavra nazismo. Das minhas ideias, elas gostam. Não é porque a declaração é cínica que ela deixa de ser válida. E não é porque sai de uma personagem ficcional que deixa de ser verdadeira. Muito se fala de liberdade de expressão. Agora, de responsabilidade de expressão, aí parece que ninguém quer saber, né? Cringe, cringe, cringe. Tchau. Eu faço tudo por vocês. Suástica tem que bater até virar catavento. É isso. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E se você quiser ver mais, tem um vídeo indicado aí para você na tela. E também tem um botãozinho ali para se inscrever, né? Se puder dar essa força para esse canal que está apenas começando, projeto super frágil. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui e por toda a força que vocês dão pra gente. Beijo. Valeu!